Olá, irmãos, tudo bem? Estamos juntos com a palavra de Deus. Grande abraço a todos, que o Senhor possa estar abençoando, alegrando seu coração, te fortalecendo, te dando sempre o ânimo e o entusiasmo da vida. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então essa palavra de Jesus é muito especial porque ela vai além dos nossos pensamentos, daquilo que a gente imagina que é a vida, que a nossa visão é sempre limitada. Mas quando Jesus disse isso, ele estava falando para nós não apenas uma palavra, mas transmitindo vida para que ela seja real, vivida, experimentada, desfrutada desde já, desde então. Então, quando Jesus libera a palavra, ele libera com poder. A palavra produz vida. Por isso que ele pôde dizer isto e essa palavra continua viva hoje. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então é assim que eu desejo que você esteja, junto com a sua casa, sua família, seus entes queridos, vivendo esta palavra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ver a palavra de Deus para hoje? Hoje nós vamos estar vendo uma palavra sobre debaixo da compaixão de Cristo. E o texto está lá em Mateus, no capítulo 9, e o versículo 36. Eu vou ler só um versículo para nós, mas você pode ler depois todo este capítulo, porque ele é riquíssimo e fala dessa compaixão de Jesus por nós. Olha o texto, diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então, isso que Jesus fez aqui. Vendo as multidões, ele teve compaixão. Então, hoje, quero falar para vocês sobre vivendo debaixo da compaixão de Jesus. O que é compaixão? Compaixão é se identificar com o sofrimento, com a dor de outro. Mas no caso bíblico, a compaixão não é apenas se identificar com o outro, ter esta empatia com outra pessoa, assim com a dor dela. Não. A compaixão que a Bíblia fala é algo tão forte que, além de identificar, de sentir, de se colocar no lugar da outra pessoa, é com o propósito firme de desejar mudança, ou seja, uma ajuda real, concreta, daquela pessoa que está com dificuldade, com sofrimento, com dor, mudar aquela situação. A compaixão que a Bíblia fala é com o propósito de mudar para melhor, para um bem-estar daquela pessoa que está com sofrimento. Então aqui a Bíblia fala para nós sobre esta compaixão de Jesus. Ele, vendo as multidões, teve compaixão dela. E Jesus de fato foi colocar em prática esta compaixão. Então, em primeiro lugar, o que Jesus fez? Primeiro ato aqui desse texto que está no capítulo 9 de Mateus. Jesus restaura, através da sua compaixão, a saúde física. Neste texto, fala que Jesus encontrou uma mulher, e essa mulher tinha 12 anos, sofria de um fluxo de sangue. E essa mulher tinha sofrido muito. Observe que 12 anos é um tempo considerável. E essa mulher tinha sofrido todo esse tempo com esse fluxo de sangue, indo cada vez pior. Então ela soube que Jesus ia passar na sua terra, na sua cidade, em um local próximo da sua casa. Mas essa mulher, com esse tempo, ela já estava extremamente debilitada, fraca, anêmica, com todo tipo de fraqueza física. Mas ela colocou no seu coração um propósito de fé. E ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E foi nesta força que ela saiu para ir ao encontro de Jesus. E chegando lá, ela fez aquilo que ela estava com propósito de fazer. Tocou na orla das vestes de Jesus e ela ficou curada. E Jesus a abençoou ali. Jesus restaura, através da sua compaixão, ele restaura a saúde física. Jesus restaura, continua fazendo isso. Então hoje é um dia especial. Se você
precisa disso, se você precisa de uma restauração, Jesus, através da sua compaixão, ele se compadece do nosso sofrimento e ele então traz aquilo que Deus tem. Deus é também chamado o Jeová Rafá, aquele que cura. E, portanto, Jesus é o médico dos médicos. E no seu ministério terreno, Jesus andou fazendo este ato de cura física. O segundo momento, aqui, Jesus restaura a alegria de uma família. Jesus, através da sua compaixão, ele restaura a alegria. A alegria é algo muito necessário na nossa vida. Nós precisamos de uma alegria fora de uma alegria superficial. Precisamos de uma alegria que seja duradoura. E uma família estava de um sofrimento tremendo. Essa família tinha uma criança de 12 anos, já era uma pré-adolescente, e ela adoeceu de uma doença grave, e o pai saiu ao encontro de Jesus, saiu em busca de Jesus, em busca da sua compaixão, e lá ele implorou, ele adorou a Jesus, implorou que ele viesse à sua casa, para que pudesse curar a sua filha. Jesus disse para ele: eu vou com você. E Jesus foi com ele para a sua casa. Só que quando Jesus ainda está no caminho, ele recebe a notícia de que esta menina já havia morrido. E esse homem entra em uma tristeza profunda por receber essa notícia e por pensar que todo o seu esforço para estar ali buscando Jesus havia sido perdido. Mas então Jesus disse para ele não temer. Jesus ia continuar indo com ele. Jesus tinha começado a caminhada com ele para ir para casa, Jesus ia continuar e ia para a casa dele. Então ele teve paciência e aguardou Jesus, até que eles foram juntos. E Jesus, chegando na casa daquele homem, lá estava um alvoroço, lá estavam as pessoas chorando, lá estava muita tristeza. A mãe certamente devia estar muito triste ali, e aquela menina estava lá, falecida. E Jesus disse: ela não está morta, ela dorme. E as pessoas começaram a sorrir por causa dessa fala de Jesus. Mas Jesus de fato estava falando sério. Ela está dormindo. E Jesus então foi lá, pegou na mão da menina e disse: menina, levanta. E ela levantou. Imagine agora, você aí, imagine o que aconteceu nesta casa, onde havia tristeza, abatimento, sabe, um pesar tremendo. Agora imagina, por causa da menina que estava morta. Mas agora Jesus entra naquela casa e aquela menina novamente está viva, andando, falando, comendo, que Jesus disse: dê comida para ela. Imaginem a festa que passou a existir, a acontecer nessa casa. Imagine a alegria dessa casa. É indizível, é impossível que a gente traduza em palavras a alegria que passou a existir nesta casa. Porque Jesus, através da sua compaixão, cuidando de pessoas, Jesus foi lá e restaurou a alegria naquela casa. O terceiro momento, quando Jesus saiu daquela casa, 2 cegos seguiram Jesus. E eles, ao seguir Jesus, eles começaram a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E eles foram andando. Quando Jesus chegou em uma determinada casa, eles aproximaram de Jesus e falaram de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, percebendo que eles queriam uma cura, eles eram cegos. E Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, a gente crê. E Jesus disse: então, vocês irão ver. E eles passaram a ver. Jesus restaura a visão. Jesus restaura a visão não apenas física. Destes homens foi física, que eles não viam, eles eram cegos, mas passaram a ver. Meus amados, Jesus restaura a nossa visão. Se você já enxerga com seus olhos, Jesus restaura a sua visão, restaura o seu discernimento. Você passa a ver real, uma visão de vida real. Você passa a ver, a enxergar a sua vida de fato. Você passa a enxergar a vida do mundo de fato.
É por isso que Jesus abre, através da sua palavra, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o mundo, enxergar aquilo que não agrada ao Senhor e poder fugir daquilo que desagrada ao Senhor e nos aproximar daquilo que agrada a Ele. Ou seja, através da nossa visão restaurada, nós podemos enxergar o Senhor pela fé. É isso que o Senhor faz conosco. Por causa da sua compaixão, Ele restaura, porque Ele não quer que ninguém perca de vista Ele próprio. Por isso que a Bíblia diz olhar para Jesus, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele restaura a sua visão para que você o veja. E quando você o enxerga, você começa a segui-lo. E você seguindo Jesus, Ele disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então siga Jesus, continue seguindo Jesus, não tire os olhos, seus olhos de Jesus, porque Ele vai te levar ao lugar mais precioso. Se você vai com Jesus, qual é o fim desse caminho? Que não é fim, mas do ponto de vista humano, qual é o fim? A casa do Pai. Ele disse que Ele está preparando, já preparou um lugar na casa do meu Pai. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí, uma delas é sua. Então, se você não perde de vista Jesus, Ele vai te conduzir à casa do Pai. E aí é o céu. E você vai estar nesta bênção. A quarta compaixão de Jesus é que Ele restaura a fé. A finalidade de Jesus restaurar, através da sua compaixão, restaurar a saúde, restaurar a visão, restaurar a alegria, é porque Ele quer restaurar, de fato, é a nossa fé, que o mais importante de tudo isso é quando Ele restaura a nossa fé. E observe que em todas essas pessoas que Jesus restaurou aqui, tudo isso está neste capítulo 9 de Mateus. Jesus falou de fé. Quando Jesus restaurou esta mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Olha que bênção. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e no seu coração começou a brotar a fé. Sabe? Só em ouvir de Jesus, a fé já brota no coração. E por isso que ela foi até Jesus. E Jesus fez ali como fosse uma consolidação da sua fé, dizendo, a tua fé te salvou. Ou seja, assim, valeu a pena você crer. Crer vale a pena. Meus queridos, fé é o que mais agrada a Deus. Deus se alegra com aquele que tem fé, com aquela que crê. E Ele disse para ela, a tua fé te salvou. Imagine a alegria dessa mulher, percebendo nela própria que a fé tinha valido a pena. E a fé continua valendo a pena hoje. Para este homem, cuja filha estava enferma, quase à morte, e quando disseram para ele que ela havia morrido, que não adiantava mais incomodar a Jesus, sabe o que Jesus disse para ele? Olha, não temas, somente tenha fé, creia somente. Olha como Jesus fortaleceu a fé daquele homem. Jesus restaurou a fé dele, que já estava ali desanimado, mas Jesus veio na hora certa, essa palavra dita na hora que ele precisava dessa palavra. Jesus disse para ele, creia somente creia. Essa palavra foi suficiente para que ele ficasse calmo, e ele esperasse o momento de Jesus poder ir com ele. Para estes homens, terceiro momento, estes homens que eram cegos, e que clamaram a Jesus, sabe o que Jesus perguntou para eles antes de fazer a cura? Sabe o que Jesus perguntou para eles? Jesus disse, vocês creem que eu posso fazer isto por vocês? Ou seja, Jesus perguntou, vocês creem, vocês têm fé que eu posso curar vocês? Olha que bênção. Jesus não estava aqui fazendo um questionamento, Jesus estava aqui fazendo com que a fé daqueles homens fosse de tal forma ali consolidada, para que eles, após serem curados, eles pudessem dizer, valeu a pena crer. E eles disseram para Jesus, sim, nós cremos.
E foi depois dessa palavra, dessa confirmação, dessa confissão de fé, que Jesus então curou aqueles homens. Meus amados, como a fé agrada a Deus. E Jesus quer hoje, através da sua compaixão, restaurar nossa saúde. Nós estamos vivendo um tempo de muito medo de enfermidades. As enfermidades estão aí. Mas Jesus continua com o mesmo poder restaurador de saúde. A morte está aí, para todo lado, mas Jesus continua trazendo restauração de vida, ressuscitando. A cegueira também está aí, muita gente sem enxergar a verdade, por isso não tem sido libertas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente tem estado junto da verdade, mas os seus olhos não têm sido abertos para a verdade. Mas quando eles são abertos, restaurados, a visão restaurada, ele passa a enxergar e ser libertos. Jesus continua fazendo isso hoje, libertando vidas. Que ele possa te abençoar com essa compaixão e restaurar você. E especialmente restaurar a sua fé. Trazer a sua fé à altura, ao nível que ele espera. Jesus quer o seu nível elevado de fé agora. Então eu quero te abençoar com uma fé de alto nível no Senhor. Creia somente. A tua fé te salvou. Creia. Deixa a sua fé em alta. Isso agrada ao Senhor. E aquilo que pedir, e ele diz na sua palavra, tudo aquilo que pedir, crendo, recebereis. Isso é fé. Amém? Que Deus te abençoe. Que a sua fé possa ser o diferencial na sua vida, hoje